Boa tarde. Olá, boa tarde. Confirmam que me ouvem? Sim. Ok. Sim, dá para ouvir. Sim. Muito bom. Vou iniciar a reunião. Portanto, bem, confirmam que vem a minha tela, correto? Sim. Sim. Pronto. Portanto, na aula das 4, o que nós temos a ver então foi os processos não lineares materiais. Está bem? Falamos então da elasticidade e dano, por exemplo. Existem muitos mais, como por exemplo a hiperelasticidade. Não vamos abordar, falta obviamente tempo para abordar tudo. Tentei agora falar sobre a nulidade geométrica. Não é? Bem, é estes casos que eu vou mostrar agora e que eu explico, eu tento mostrar como é que eles numericamente se implementariam, tal como fiz nos anteriores. Vou aqui iniciar a apresentação desta parte. Portanto, estes exemplos que eu vou agora mostrar são exemplos de grandes deformações, o que significa que a peça passa para além das rotações e das strains, portanto, das deformações, de mais ou menos 0,001, portanto, um expoente menos 3. Portanto, é superior a isso. O que significa, então, que experimenta rotações e alguns movimentos exagerados também no seu interior e, portanto, já não podemos analisar a estrutura com as pequenas deformações como andamos a mostrar nas unidades curriculares, na unidade curricular desde o semestre. Pronto. Este primeiro exemplo é então uma viga de cantilever, portanto uma viga 50 apoiada, deste lado, do lado esquerdo está encastrado e deste lado tem uma cabo. Tem estas dimensões que aqui estão indicadas, note-se que agora apenas é dado uma velocidade do coeficiente de Poisson. O exemplo tem, por exemplo, é pode ser analisado com 2D, uma malha 63 nós e outra 205, e tridimensional, uma malha 189 nós e outra de 1025. Isto é o diagrama de deslocamento, portanto, o X, o deslocamento Y é a carga aplicada, e apesar de não haver não linearidade material, o que se passa é que a nossa peça modifica, portanto, não tem um comportamento linear no que respeita à força de deslocamento. Há aqui um comportamento não linear. Este comportamento não linear vem das grandes formações. Olha o exemplo agora, portanto, se vocês analisarem nos softwares que foram facultados de elementos finitos, ou se até escreverem um programa de elementos finitos linear, não têm esta deformação, não conseguem obter esta deformação. O que vai acontecer é que a partícula que está aqui, conseguem ver o cursor do meu rato? Confirmem, por favor. Sim. Pronto. A partícula que está aqui, neste local, quando fazemos um cálculo linear elástico, desce na vertical até esta posição que aqui está. E reparem que ela não está a descer para ali, está a descer para outro sítio qualquer. Portanto, para mais para o interior. Pronto, estes exemplos são mais exigentes, é óbvio, em termos computacionais. Permite-nos analisar, por exemplo, o que acontece a arcos. Okay? O que acontece no arco é um fenómeno que se chama snapback ou snap-through, e que há um salto na solução e ela salta de uma posição para outra quase instantaneamente, que são eventos que até podem provocar eventos catastróficos nas estruturas e, portanto, sem recuperação. Então, este é um exemplo desse, é um arco, é apenas analisado metade do arco, portanto, bidimensionalmente e tridimensionalmente, e este é o diagrama de deslocamento em função da carga, e o que se verifica é que aqui o centro vai descendo, conforme a carga aumenta, mas de repente deixa de descer e começa com uma carga menor, começa a ter deslocamentos cada vez maiores, uma carga menor do que esta aqui, e de repente sobe novamente. Pronto. Isto é o que acontece, por exemplo, nas réguas, quando vocês têm uma régua, ela está no ar, vocês começam a carregá-la e de repente salta para a parte de baixo. É exatamente o mesmo fenómeno, é o chamado fenómeno snapback.
Portanto, aqui verifica-se se esse fenómeno ocorrer. No cruzamento deste estado de tensão, quando elas duas se cruzam, ele ocorre, está bem? Análise tridimensional e bidimensional. Estamos a observar tensões de Von Mises e deslocamentos. Portanto, estas formulações, e lá estou, perdão, estas formulações não lineares geométricas, em termos computacionais, são muito exigentes. Os softwares, hoje em dia, a grande maioria deles já as incorpora, mas é um processo não linear, o que significa que tem que esperar algumas horas para o resultado. No entanto, é mais preciso, obviamente, que uma simples análise linear e elástica. Este é um outro exemplo, uma placa de cimento apoiada ou encastrada, está bem? Um malha regular e irregular. Mais uma vez, o que se verifica é que a placa, quando é carregada transversalmente, não exibe um comportamento linear, força de deslocamento, mas exibe um comportamento, estão a ver, não linear. Portanto, isto acontece em todas as estruturas. Mas agora, quando nós somos projetistas ou quando nós estamos a fazer algum movimento mecânico, estamos muito concentrados numa zona ainda muito inicial da carga e, portanto, parece-nos ser tudo linear, mas não é, já é não linear. Vejam aqui os resultados. Portanto, com grandes deformações, o deslocamento é muito maior que qualquer uma das dimensões da peça. Aqui libertou-se um x e y, e o que ela vai fazer é uma expansão, como se fosse um balão insuflado. Vamos só ver um quarto problema para ver o interior da peça. E se for encastrado, acontece algo deste género, uma pressão interna que acompanha a placa, como se fosse um balão. Outro exemplo muito exigente é o da viga, portanto, é grandes formações. Esta é uma viga em arco, em anel, e o que acontece é que ela está aqui na S1 ou S2, na S2 está encastrada e na S1 tem uma força. Portanto, a viga é assim, é um anel. E vai ser puxada, portanto, este lado levanta, o outro está fixo. E verifiquem o que acontece. Portanto, isto só se consegue obter com grandes formações. Fica com uma fita de ginástica toda esticada. Isto só se consegue com as grandes formações. As pequenas deformações não são capazes de obter esta solução, obviamente. Pronto, para a indústria, este tipo de aplicações é interessante e relevante, até mesmo, por exemplo, para a indústria de materiais, em que temos que fazer perfis, e temos que modelar os perfis, quais são as forças, quais são os momentos que poderemos aplicar a um perfil, a uma chapa metálica, para ele enrolar perfeitamente. Portanto, é o caso, temos aqui uma viga que está encastrada deste lado, é uma chapa metálica, e deste vamos aplicar o momento. Ela vai enrolar perfeitamente. No caso bidimensional, com estes nós, 303, e no caso tridimensional, com 126 nós. E fiquem que ela enrolar. Portanto, este exemplo, nós corremos, na altura corri este exemplo em que fiz 2 vezes, portanto, obriguei isto a dar o loop 2 vezes, ele deu um loop perfeitinho 2 vezes, portanto, estava a enrolar perfeitamente a chapa, e no tridimensional a mesma coisa. Pronto, isto são as grandes formações. As grandes formações podem ser combinadas com o fenómeno que nós vimos há pouco da plasticidade, ou seja, considerar que o material tem comportamento não linear e, ao mesmo tempo, tem grandes formações. Isto é um exemplo. Portanto, isto é um dom que em português será marcada. Portanto, tudo que está aqui a negro são vigas, está bem? Formam uma arcada e que depois poderia ser revestido com outro material qualquer para fazer uma cobertura, por exemplo. E estamos interessados em perceber como é que a estrutura que está aqui a negro, que será em metal, como é que ela resiste a uma força concentrada aqui no topo da arcada. As secções das vigas são constituídas por 2 tipos de discretização, uma mais densa, que é esta malha tipo 2, uma menos densa, a malha tipo 1. Como o exemplo vai ser analisado com grandes formações e elastoplasticidade, temos que dar então outras propriedades mecânicas, que é uma velocidade, coeficiente de poção e os outros valores que nós vimos na aula anterior, que é a tensão de cedência e uma velocidade tangente. Portanto, só se analisou um quarto problema, para ser mais simples, e aplicou-se então aqui a carga no centro e o seu deslocamento. Para a malha 2, para a malha 1. Portanto, a malha 1 é menos discretizada. Portanto, isto é o 3D total, portanto, para vocês perceberem que depois podiam juntar tudo. E isto é como é que ela se comporta. Se for apenas elastoplástico, se for apenas grandes deformações, são estas curvas superiores que aqui estão, força de deslocamento.
Se já tivemos plasticidade, reparem que a estrutura resiste menos, obviamente. Portanto, isto é a carga só com elástica e com grandes formações. E aqui com plasticidade. Vamos avançar para o contacto. Vou agora, para o que fiz na aula anterior, vamos agora perceber o que é isto das grandes formações em termos teóricos. Não? Então, então pelo seguinte. Em termos de... Confirmem, por favor, que estão a ver a minha tela, está bem? Desculpem, o Paint, agora. Sim. Tá tudo. Ora bem, em termos de conceção, o que está aqui a acontecer é o seguinte. Nós vimos há pouco que, pegando numa viga de cantilever, que é assim que se chama, uma viga que está encostada ao lado esquerdo e ao lado direito de uma força concentrada ou não, o que acontece é que nós vamos passar a ter isto é o deslocamento, isto é a força, e ela vai passar a comportar-se desta forma. Ou seja, para uma força, vou só confirmar aqui o diagrama, eu acho que apresentei ao contrário, que é algo parecido com o que eu tenho aqui. Mas, portanto, a força cresce, a ver, de deslocamento, do ponto central, eu estou a fazer positivo, está a ver? Portanto, está equivalente, para o lado positivo. Vou considerar positivo. Então, o que está a acontecer é que não está expectavelmente a fazer isto, mas de repente ganhou para uma força, estão a ver? Estava à espera que para esta força tivesse este deslocamento. Mas, afinal, esse deslocamento só se dá para esta força. A estrutura pode ter ganho rigidez à conta da sua deformação. Assim, não percebo como é que isso é possível. É. Por exemplo, têm noção que se vocês tiverem uma placa, assim, e a placa for metálica, e se a tracionarem ou se a comprimirem, e agora vão fazer bastante força nestas direções, e agora aplicarem uma força aqui, ela resiste mais do que se não tivesse forças nesta direção. Ou seja, o estado de tensão interno pode aumentar a rigidez da peça. É o que se pode estar a passar e o que se passa nas grandes formações. Então, o princípio das grandes formações diz-nos que a solução obtida por uma grande formação não é mesmo a solução linear. Por exemplo, imaginem o seguinte, imaginem uma peça desta forma, encastrada. E vão aplicar aqui 1000 newtons. Okay? Se nós fizermos um cálculo linear elástico, portanto, é o que isto representa, vou pôr linear elástico, esta peça, que inicialmente seria esta a sua configuração elástica, a sua configuração não carregada, terá esta deformação. Ou seja, eu aplico os 1 kN diretamente na peça, totalmente, e obtenho este deslocamento. Vamos chamar LE. Se por acaso vocês fizessem nos vossos códigos de elementos finitos esta suposição, que é, muito bem, em vez de aplicar 1 kN, portanto os 1000 newtons de uma vez só, vou aplicar 1 newton de cada vez. Então aplico 1 newton e ela tem uma deformação. Passa para aqui, ligeira, muito pequenina, quase imperceptível. E agora, este ponto já não está no mesmo sítio, passou para aqui. E é neste sítio que vocês aplicam um novo 1 newton. O que acontece é que passam a ter outra vez um novo deslocamento. E este ponto já não está neste local, está neste. E repetem o passo sempre, até 1000 vezes, é óbvio, até chegarem aos vossos 1000 newtons. Portanto, existe 1000 vezes. E este deslocamento que vocês vão obter, deslocamento não linear elástico, é muito superior a este. Especialmente para grandes carregamentos. Ou seja, se por acaso o vosso nível de formação for superior aos tais de 1 expoente menos 3 que nós tínhamos falado há pouco, então isto não se verifica mais. Ou seja,
A solução não é a mesma caso apliquem a carga sequencialmente ou apliquem a carga toda de uma vez só. Porquê? Quando vocês aplicam a carga sequencialmente, há um ajuste da geometria e esse ajuste da geometria leva a maiores ou menores deformações, mas que são diferentes do carregamento elástico linear. Então, o que vai acontecer é o seguinte: do vosso algoritmo dos elementos finitos que nós temos visto aqui em cima, que vou aqui copiar uma parte, que é para mostrar outra vez, a perder tempo a fazer o que já tínhamos feito há pouco. Aqui, o que vai acontecer é algo curioso, que é, nós começamos com uma dada geometria. Eu vou simplificar ao máximo a formulação para vocês perceberem o conceito, também, porque ela é, obviamente, ainda mais complexa do que isto. Mas, para vocês perceberem o conceito. Portanto, este seria o exemplo que nós estamos a fazer, não é? Portanto, eu mesmo dá pouco. E o que acontece é o seguinte: ele tem uma determinada geometria. E nós começamos com esta geometria, fazemos o nosso cálculo completo, portanto, vou recapitular, fazíamos a malha, os nós, metíamos a força, só que em vez de metermos a força total, metíamos apenas um incremento de força. Começávamos com um delta Fi. Portanto, o primeiro, 1 newton, em vez de 1000 newton. Faríamos o cálculo todo, as nossas funções de forma, etc. e tal, tiraríamos as matrizes da rigidez, íamos tirar também o vetor das forças e calculávamos as tensões que estava feito. Eu disse assim, então qual é a diferença? Nós agora, quando puséssemos outra vez o Newton, tirávamos tudo igual. Não. A diferença está que, ao final disto, nós vamos atualizar a geometria. Portanto, acabado este primeiro loop, o que nós fazemos é, chegamos aqui ao nosso exercício e já não vamos utilizar esta geometria. Vamos utilizar a geometria agora, mas atualizada. Ela já não tem a mesma, já não está no mesmo, os pontos já não estão no mesmo sítio, atualizaram, e por terem atualizado, o que acontece é que as funções de forma são diferentes. Vamos ter aqui novas funções de forma e novas funções derivadas de funções de forma, o que nos obriga a ter um B novo. Está atualizado. Portanto, conseguem compreender que, ao esta matriz ser nova, a matriz B, vai então provocar matrizes dos elementos novas também. O que significa que a matriz global também é nova. Mas, o facto de nós termos então aqui tensão, vai nos obrigar, por termos aqui tensão, vai nos obrigar que no interior de cada elemento haja já um estado de tensão pré-instalado. E esse estado de tensão pré-instalado vai refletir-se neste efeito que aqui está. Vai aumentar ou diminuir a rigidez da peça, de cada um dos elementos. E então, além desta matriz que nós temos aqui, que é a matriz geométrica, portanto, matriz de rigidez proveniente da alteração geométrica, passamos também a ter uma matriz proveniente do estado de tensão. Atualizado. Agora, existe um estado de tensão interno. E, portanto, por termos agora um estado de tensão, e você diz, mas como é que nós calcularíamos isso? Olha, sim, por exemplo, dizer que era o integral de B, sigma, B, ômega, como nós tínhamos visto em cima. Entraria aqui o estado de tensão, e teríamos essa tal matriz, não, da estado de tensão. Mas temos que somar as duas. Temos que somar esta global mais esta do estado de tensão. E esta seria atualizada. Para este incremento. Portanto, calcularíamos então o nosso U, calcularíamos o nosso epsilon, o nosso sigma, e o processo repete todo novamente. Atualizávamos a nossa malha, teríamos novas funções de forma, teríamos novas tensões, nova matriz de rigidez, novo deslocamento, etc. E tal. Conseguem agora perceber que o processo já não é linear. Portanto, não é apenas uma soma de tensões, de um incremento de força para o outro, mas sim temos que ter em conta a tensão instalada no seu interior, o seu acréscimo de tensão e os deslocamentos também. Então, estes processos são lineares, são mais exigentes, demoram mais tempo e, obviamente, demoram muito mais tempo a correr, mais tempo a programar e a correr. Podem ser combinados, obviamente, com estes processos que nós vemos aqui em cima, não lineares materiais. Onde é que isso altera? Aqui, nas funções de forma. Portanto, o loop agora não é só aqui nesta zona, das condições de fronteira, o loop entramos aqui em cima já
no cálculo das funções de forma derivadas, é que inicia o loop. Mas, para cada elemento, além da matriz dos elementos, tem que calcular a matriz dos elementos proveniente da tensão. E só depois é que faça a assemblagem. Portanto, ele pode ser combinado, mas obviamente tem que ser ajustado, não é o que temos aqui. Pronto. Dúvidas ou questões aqui sobre a análise não linear geométrica? Tá? Avançamos então. Ora bem, o campo da não linearidade com os elementos finitos é muito vasto, está bem? Só estou a conseguir dar aqui algumas noções. Eu nem sequer vos consigo, nem sequer tenho tempo, nem se tivesse o semestre todo disponível também não tinha. Só para vos dar tudo, por exemplo, os softwares que eu desenvolvo, de análise não lineares geométricas que estão lá implementadas, nem sequer temos tempo, o semestre inteiro não chegava. Portanto, imaginem o que falta ainda em tudo. Portanto, o que está disponível na literatura. Portanto, é muito vasto, está bem? Portanto, o que vocês aprenderam nas aulas teóricas foi a programar ou fazer programas muito simples, com elementos muito simples, está bem? Análises lineares elásticas com elementos muito simples. Existem elementos ainda mais complexos e agora depois as análises não lineares são muito vastas, porque podemos aplicá-las a quase tudo e mais alguma coisa e no mundo real tudo é não linear, nada é linear. Linear é uma aproximação grosseira da realidade, muitas vezes nos permite estimar cargas, estimar valores, para depois se avançar com pré-dimensionamento e depois começar a afinar. Está bem? Portanto, como se vocês algum dia enverdarem pela área da mecânica computacional, que isto é esta área, o que vai acontecer é que têm que investir tempo em investigar os softwares que as vossas empresas utilizam para perceber como é que tiram partido da não linearidade que os softwares oferecem. Está bem? Portanto, porque senão vão ficar a fazer mais do mesmo. Fazer cálculo linear, elástico, vai dar a mesma coisa que dão as tabelas técnicas ou que cálculos pedidos, que vocês aprenderam a mecânica dos sólidos ou a mecânica dos materiais. Pronto. Em relação então aqui ao contacto, vou-vos apresentar mais uma outra não linearidade, por exemplo, o contacto. Este é mais uma não linearidade dos elementos finitos, que é, também em termos computacionais, bastante exigente, porque exige muitas iterações, está bem? Até se atingir a solução final. Portanto, o que nós estamos a ver é uma placa, um tubo de borracha que está confinado dentro de uma caixa e que está a ser expandido. O problema é este, é o problema da tubagem que passa dentro de caixas de betão, tubagem, por exemplo, de gás ou líquidos, que estão sujeitos a pressões e expandem e depois o máximo que podem expandir é as paredes do betão. Depois temos que calcular aqui nas paredes do betão qual é que é a pressão que está a ser instalada devido à expansão do gás, para poder dimensionar estes caixotes, estas caixas. Pronto. O que é o processo de contacto? Ele, basicamente, o que tem que perceber, o algoritmo agora, é quando é que há interseção ou quando é que há contacto entre elementos que não fazem parte da sua malha intrínseca desde o início. E que há uma interseção de elementos. Eu demonstro já esquematicamente, vocês compreendem. Portanto, um outro exemplo é uma viga, que é de cantilever, portanto, uma viga simplesmente apoiada, encastada do lado esquerdo, e que tem uma carga distribuída no seu todo. E começa a haver um carregamento, ela vai tocar nesta fronteira que aqui está, e o que é que ela faz a seguir? Não pode colar, na realidade ela não cola, tem que deslizar. Isto são os incrementos, às vezes que o código está a correr e a analisar, são problemas que exigem muitos incrementos, está bem? Exigem muitas iterações, este exigiu quase 600, então ele toca e agora desliza. Cada problema é um problema. Portanto, cada incremento é um problema que tem que ser analisado. Isto é o contacto. Outro é um anel de borracha que vai ser comprimido, os problemas mecânicos da indústria passam por aqui. É um anel que vai ser comprimido até haver contacto entre esta face e esta. A plataforma superior comprime, vai nos 500 e tal, 600 incrementos, em que está o contacto entre os dois elementos e a paragem do anel. Outros dois, aqui há a conformação plástica deste bloco, deste monobloco de metal, também de alumínio, vai ser comprimido pela placa superior para se tentar atingir uma dada forma de compressão. Portanto, vai ter contacto, este é muito exigente, vai ter este contacto, tá bem? Não é um contacto linear, não sei perceber.
E em cima está a ser dado este contacto também. Essa avança para o lado direito, conforme se vai acompanhando. Outro também é que este agora é como o contorno do contacto. A peça cresce, expande um pouco e acompanha. Pronto. Agora, a necessidade da fratura. Estes problemas de contacto, portanto, de forma simplista, para vocês perceberem, o que acontece é. Vamos só fechar aqui. Contacto. No contacto, o que acontece é que cada elemento tem que saber a que zona é que pertence. Portanto, nós temos este lado, vamos chamar assim. Temos aqui um conjunto de elementos triangulares, pronto, que é para ser simples de representar. E deste lado aqui vem um outro sólido. Portanto, estes dois sólidos sabem que não pertencem ao mesmo grupo. Bem, estes dois sólidos sabem que pertencem este é de material 1, este é de material 2. E que fisicamente não é possível intersetar o material 1 com o material 2. E então, o que é que acontece? Nós, quando começamos a programar este género de exercícios, nós dizemos sempre que há uma interseção geométrica, o exercício tem que regressar à sua posição intermédia e é analisado e é calculado uma reação. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, este pode ficar aqui encastrado, estes nós aqui, vou pôr nas mãos, podem ficar encastrados, bem, estão quietos e parados, mas este aqui, vou pôr aqui umas condições de fronteira um bocadinho mais frágeis, para que ele possa mover-se, este aqui vai ter aqui uma força associada, okay? Aqui um conjunto de forças. Então conseguem perceber que este vai começar a rodar nesta direção e eventualmente vai tocar ali. Então, como é que a coisa é feita? Eventualmente, este aqui, este do lado direito, vai rodar. Não, aqui não consigo pôr a rodar, só consigo pôr a mexer. Tá, vai mexer e vai contactar com o de baixo. E ao contactar com o de baixo, vai tocar, vai fazer esta interseção. E ao fazer esta interseção, vai ultrapassar este elemento. Vou pintar os elementos que se vão intersetar, que se vão tocar. Seriam este aqui com este aqui. Estes dois iriam tocar-se. Portanto, se eu tivesse feito, resolvido este exercício, com a sua deformação, o vermelho iria tocar no azul. Pronto, então, o que acontece? Vou só agora ampliar. O que acontece? Isto em inglês é o master e o slave. Okay? O que acontece é que o que está azul, que é este aqui, vê o vermelho a intersetá-lo. Acontece isto. E isto é de um dos incrementos. O processo está a avançar, não é? Nós damos força pequeninas, estes Fs são pequeninos, vão custando a aumentar. Há a deformação deste corpo que, eventualmente, numa das iterações, ele passa desta posição, que era uma posição, ok, que ainda não havia contacto, posição 1, para esta posição 2. E nesta posição 2 já há o contacto. Então, o que é que ele faz? Ele vai calcular, vai recuperar a posição 1, é esta, e vai calcular esta distância. E a distância que está o contacto. Este P. E vai colocar, então, vai fazer por uma regra, pode fazer isto, pode fazer por uma regra 3 simples, qual seria a força necessária para colocar este nó exatamente nesta posição. E então, vai apagar a informação que tinha relativa a esta posição 2, vai voltar a este cálculo 1 e vai dar um incremento de carga necessário apenas para que este nó toque aqui. E então vai ficar assim o nosso exercício. E com base nesta informação, o que ele vai fazer é, muito bem, ele sabe qual é que é esta face, aqui está, sabe qual é este nó e, portanto, vai agora impor, vai continuar a pôr a força, mas vai impor que este nó não se pode movimentar
nesta direção, só poderia ter reação. E vai tirar, então, a reação que aqui está. E com esta reação, obtém, então, a tensão que está instalada neste elemento. Pronto. E é desta forma, então, que ele vai deformar esta peça, a segunda, vai deformar por surgimento agora aqui de uma dada força, que é a força de reação, e este objeto também se começa a deformar. Pronto. O processo de contacto, a análise de contacto é das mais exigentes em termos de elementos finitos, também, portanto, é dos cálculos mais exigentes. Exige muitas vezes remalhamento do sólido e é necessário estar sempre a vir para trás no cálculo e corrigir posições de nós para contactarem apenas com o próximo elemento e não o interceptarem no penetrado. Pronto. No entanto, o contacto, especialmente em mecânica, é muito útil porque quase todos, ou a grande maioria dos mecanismos, exige contacto. Rodas dentadas precisam de contacto, por exemplo. E mesmo outras peças que tenham, que toquem noutras, portanto, e que haja um contacto cíclico ou quase permanente, necessitam deste tipo de análise de contacto. Então, os códigos muito finitos nem todos têm contacto, aliás, não é tão comum quanto isso, nem todos têm contacto. O Abacus tem, por exemplo, o ANSYS também julgo que tem, mas normalmente são os melhores que têm. Portanto, é muito exigente este cálculo, bem, cálculo com o contacto. Entretanto, outro que também é bastante exigente é a abertura de fenda. Vou mostrar-vos alguns exemplos. Porque existem vários tipos de técnicas para simular a abertura da fenda. Está bem? Agora, pô-los em prática é uma questão de imaginação. Por exemplo, neste caso aqui vou mostrar para os exemplos. Portanto, temos uma viga, está sempre apoiada e a carga é aplicada aqui. Aqui é uma fratura. E vamos ver então como é que a fratura se dá desde este ponto até a parte superior, sendo que a solução analítica, a solução do XFEM, que é uma outra abordagem, e com métodos sem malha, deram todas coincidentes. Aqui está a abertura da fenda, aqui está ela a avançar até à parte superior. Portanto, os métodos numéricos permitem-nos, então, prever quando é que se dá a abertura de uma fenda. Isto é relevante em estruturas, por exemplo, para automóvel ou aeronáutica, é que são estruturas que têm uma pré-fenda já, ou uma zona que está fragilizada, e temos os orifícios quando passam tubos ou passam parafusos. E temos que tentar perceber se a fenda vai avançar na sua direção ou não. E como é que nós podemos corrigir a abertura da fenda. Portanto, aqui também mais uma vez a solução. A abertura da fenda foi comparada com a literatura. Para, portanto, a fenda limpinha, ao sítio. Isto tudo que eu estou a mostrar são resultados obtidos por mim e pelo meu grupo. Não é? E aqui temos, por exemplo, 3 cavilhas, posição 3 cavilhas, simplesmente apoiada, força vertical, e lá vai a fenda ter com a segunda. E aqui acho que a comparação foi com a experimental, já não me recordo qual é mas não foi com o XFAM. Por fim, fendas duplas, portanto, vocês podem depois simular várias fendas na vossa peça, portanto, isto é uma viga, uma placa que está a ser tracionada de baixo e em cima, tem uma fenda, a pré-fenda diagonal, está bem? E ela abre horizontalmente. Aqui está ampliado, não é? Reparem que estes Y e os X não estão à mesma dimensão, para perceber bem a abertura da fenda. Pronto, então, como é que podem ser analisados estes casos de fenda, com os códigos de elementos finitos? Das duas, uma. Ou existem várias formas. Várias. Uma delas, aquelas que vou agora falar no instante, tem a ver com o remalhamento. Okay? Então, o que é que acontece? Nós temos a nossa abertura da fenda, já uma pré-fenda existente ou não. Temos a malha dos nós, que lá vai ter. Okay? Fazemos a análise de elementos finitos como sempre fizemos. Tudo o resto é elementos finitos também. Okay? Portanto, isto é uma peça. Isto é uma peça completa. Okay? Está aqui cheia de elementos. Okay? Só que conseguimos ver aqui perfeitamente uma fenda. Então o que é que nós fazemos? Fazemos como há pouco. Calculamos
É o que eu tinha aqui falado. Portanto, faz tudo igual. Funções de forma, matrizes de RGBs, forças, etc. e tal. Então, o que é que vai acontecer? Pronto. Aqui no centro, estes elementos, são os elementos centrais. O que eles vão ter vai ser, então, estes elementos amarelos, espero que não pinte mais nada que não é necessário. Estes elementos amarelos são os elementos. Desculpa-me isto. Não funciona muito bem. São os elementos que estão na zona da fenda, portanto, que estão à volta da fenda. E são estes elementos que são utilizados para calcular o estado de tensão. Existem várias técnicas. Estou a falar da mais J, etc. Estou a falar da mais simples possível. Vamos calcular, com base nestes elementos, por exemplo, uma tensão média. Okay? Tensão média que está aqui instalada, tensão volumizes média, tensão principal. Tensão principal, por exemplo. E o que é que nós sabemos? Nós sabemos que se isto for o sigma 1, aqui temos outra vez sigma 1, então a fenda abre na direção perpendicular ao sigma 1. Porquê? Porque sigma 1 é a tensão máxima de atração. De regra geral, o material então vai romper na direção perpendicular, nesta aqui. Okay? Imaginem o seguinte, imaginem que estava a tracionar assim, estaríamos à espera que houvesse aqui uma fenda a meio, não assim. Porquê? Porque aqui é que vão aparecer o sigma 1, nesta direção, e portanto aqui fica o nosso M2, que é a direção da tensão principal 2. Pronto, então, o que é que nós temos que fazer? Temos que olhar para aqui e verificar onde é que está o N2. E, vou só copiar esta, vou precisar dela, para aqui. E então verifiquei que, após calcular a tensão média, a tensão média, verifiquei que o meu N2 era nesta direção. Era nesta direção. Isto é o meu N2. Então, o que é que eu faço? Vou obrigar a minha fenda a movimentar-se nesta direção do N2. E então, este nó que aqui está, vou obrigá-lo a movimentar-se metade, porque é uma técnica, metade da distância entre esta abertura, ou metade da distância entre elementos. Ele passa para aqui. E então, obrigar aquele nó a passar para aqui, o que acontece é que tenho que remalhar, este nó passou para cá, tenho que remalhar toda esta estrutura e ela fica assim. E a fenda avançou um pouco. Agora, distorceu foi muito. Então, regra geral, o que acontece é que, em vez de remalhar assim de forma tosca, como fiz este assim, o que eu faço é pego neste nó e divido em dois e lanço-os para o lado. E a fenda abriu agora verdadeiramente. Estou a exagerar para saber bem a fenda abriu. E agora remalho isto com mais elementos, de forma estruturada e sempre sequencial. E reparem agora que o meu material malhado é este, do que não está pintado, do que não está tracejado a azul, que é esta zona interior, é a abertura da fenda. Bem? E desta forma a fenda vai avançando. Pronto. São necessários criar aqui critérios geométricos, que ultrapassa um elemento, depois tem que ser, estes elementos ficam constantes e os próximos é que são distorcidos, etc. e tal, mas desta forma podemos ir avançando. Outra forma de abordar a fratura é recorrendo ao dano, que nós falamos aqui na aula anterior, e sempre que um dado elemento ultrapassa a tensão máxima admissível do material, ele entra em dano e esse elemento é zerado. E a fenda vai avançando, vai progredindo pelos elementos que ultrapassam a tensão de cedência, percebem? Portanto, ele vai criando dano por aí fora. Portanto, é uma das formas de criar um algoritmo também de abertura de fenda. Existem vários, uma panóplia de opções. Para terminar, otimização estrutural, que é algo que também agora muitos softwares têm, que basicamente é o seguinte, é vocês iniciam a vossa peça com material constante. O que está aqui a acontecer é que ela está encastrada ao lado esquerdo e tem uma carga concentrada aqui do lado direito nesta ponta. E a peça vai remodelando, até que chega a esta forma final. Qual é que é o objetivo? É que ela fique com uma tensão mais homogénea possível e, reparem, com este tipo de processo, e agora com additive manufacturing, é possível construir peças muito complexas, sem recorrer ao CNC. Portanto, conseguimos poupanças de metade do material. Ou seja, eu com este material todo faço duas peças. Pronto.
Este processo, pá, pode ser aplicado a vários tipos de estruturas aeronáuticas e de automóvel. Portanto, aqui mais um exemplo. Portanto, tínhamos esta dica em L, desculpa, carga aplicada, que o material foi removido até que ficou com esta forma. E, portanto, temos aqui uma poupança de quase de 1/3. Está bem? Portanto, o desempenho não vai resistir ao mesmo tipo de carga, resiste a uma carga menor, mas está ajustado à sua função. Portanto, é mais eficiente do que este monobloco aqui está. Isto também pode ser ajustado a 3D, portanto, isto aqui foi um caso de uma companhia aeronáutica. Isto são carrinhos de transporte de ferramentas. Isto era o rolete, portanto, então nós otimizamos. Não é que isto seja execuível, em termos práticos, não foi a solução final obtida, depois ainda se trabalhou mais um pouco, mas era tão funcional como a da esquerda e gastava muito menos material. Isto aqui foi para uma empresa de turbinas, hélices de turbinas, de vento, de eólicas. E é a peça que leva, aqui passam os cabos, esta encaixa na parte da turbina e leva a turbina, e leva os cachos da turbina. Pronto. E ela foi otimizada, em vez de passar a ser este monobloco, passou a ser este que está. Em termos de design, é muito mais apelativo e gasta muito menos material. Por isso é que tem que ser dimensionado em termos de material para resistir mesmo que este aqui. Mas precisa pode variar, etc. Pronto. Mas seja como for, estes processos permitem obter as geometrias mais eficientes, mais leves e que resistem a um tipo de carregamento semelhante. Bem? Pronto. Tudo que. Isto aqui, basicamente, é conclusões também da primeira parte. Portanto, vamos falar logo ali no início do semestre. E o movimento finito continua a ser a técnica mais utilizada na literatura, existem outros tipos de técnicas. Normalmente o movimento finito é mais utilizado porque tem custos computacionais mais baixos. Não existe limite para vocês conseguem fazer com mecânica computacional, com mecânica computacional. Se podem fazer tudo e mais alguma coisa, têm que perceber qual é que é o fenómeno e como é que ele pode ser traduzido depois no fenómeno linear ou não linear. Depois, a partir daí, vocês conseguem, seja o que for. Pronto, isto aqui já vai para lá do âmbito da unidade curricular. Em termos de otimização estrutural, é simples. É basicamente verificar quem são os elementos que têm uma menor tensão, aquela última que eu vos apresentei, aquele da otimização da estrutura, para ter o mesmo desempenho, mas com metade da massa. É um processo não linear em que fazem tudo que é linear, como falei há pouco, dos elementos finitos. Obtêm quem é que são os elementos com agora com menor desempenho, com uma tensão mais baixa, por exemplo, e esses penalizam, baixam-lhe a densidade do material, ou baixam-lhe o modo de elasticidade. E aos outros beneficiam, portanto põem o seu modo de elasticidade alto, igual ao modo de elasticidade da peça. Voltam a calcular, voltam a ter uma prestado de atenção e começam a penalizar iterativamente os elementos que têm tensões mais baixas. Desta forma, permeiam quem tem tensões mais altas e começam a remover da vossa estrutura os elementos que não estão lá a fazer nada, o material que não lá está a fazer nada. E então criam-se estes vazios, e se calhar é mais perceptível, criam-se estes vazios que eram elementos que não estavam lá a fazer nada. Portanto, e vão começando a ser removidos. Isto é tudo iterativo, não é? Analisam uma vez se ela esta figura. Não, esta figura vai sendo criada, vai começando a aparecer. É um comido aqui um bocadinho e outro ali, correm outra vez, é mais um bocadinho aqui e outro ali, correm outra vez, já são mais um pedaço grande aqui, um centro aqui, vai evoluindo, até que começam a chegar estas configurações. Pronto, gente, acho que ficaram com uma ideia mais ou menos global e geral dos elementos finitos e das análises não lineares. Portanto, eu não vos consegui, obviamente, apresentar tudo o que existe, nem pouco mais ou menos, mas ficaram com uma ideia geral do que é que existe. E espero que tenham achado a habilidade curricular útil para as vossas tarefas depois na vida prática. Também que não tenham agora receio de utilizar estes elementos finitos ou da mecânica computacional para abordar problemas e para verificar resultados. Bem? Pronto, se tiverem alguma dúvida ou questão, por favor, estejam à vontade. Caso contrário, pronto, está a atividade aí. Tá bem? Engenheiro, eu tenho uma dúvida, mas não é em relação a isto.
É se vai haver alguma aula de esclarecimento de dúvidas depois, mais à frente, depois do exame. Pode haver, mas eu com certeza fazê-lo online, Ok, está bem? ok. Engenheiro, é possível tirar dúvidas sobre o exame do ano passado, sobre a resolução? Sim, Pronto, eu tenho algumas dúvidas que me surgiram, que estive a tentar resolver durante o período da semana passada. Não sei se posso partilhar o ecrã. podes. Basicamente, eu quando estive aqui a preencher o código, parei-me com algumas questões. Isso foi o que eu mandei, não foi? Não, isto segue a mesma estrutura, mas é a resolução do exame. Não é isso, mas isso não foi o que eu depois me mudou. Sim, foi. Mudaste só mudaste só mudaste X node e o maté, não foi? Não, depois Então. entretanto para baixo já fiz alterações. Então diz lá. Sim, mas as questões que me surgiram, por exemplo, aqui nós quando falámos em unidades absolutas. Não. Temos que Não. ajustar as unidades, não é? Não, Sempre trabalhar em metros. não falamos em absoluto. Não. Eu disse-vos que se vocês entrarem com uma velocidade em pascais, em metros. Se entrarem em megapascais, em milímetros. Pronto. Exato. Aqui a mate basicamente é a sequência que nós colocamos os pontos. Nós. Isto depois vai influenciar aqui Não é os pontos, é os no nós. X nodal. Não é os pontos, Sim, é os os nós. nós. Certo. Vai influenciar, mas estas funções são fiéis. Correto. Por exemplo, aqui neste caso, eu defini como a sequência 1, 2, 3, basicamente 1, 2, 3 e 1, 2, 4. 1, 2, 4. Então tem que seguir essa mesma sequência aqui. Basicamente Claro. o XI vai ser de novo 1. Pronto, ok. Aqui no caso depois para criarmos a matriz global do elemento 1, basicamente o que nós temos que fazer é só substituir nas colunas do nó que não temos por zeros. Certo, isso é o que vemos na aula. Exatamente. Ok. Eu ainda só fiz até aqui. Depois acho que a outra parte é relativamente simples. É só colocar as forças e os deslocamentos e depois cortarmos a matriz K para zeros, não é? Certo. Pronto, ok. Era só para validar estas informações. E mais coisas. Ainda só resolvi até aqui. Depois, se eu tiver mais alguma dúvida, eu entro em contato. Engenheiro, já agora, aí na matriz G, é que ele tinha aí, não sei se podes voltar a pôr. Desculpa. Hum, O engenheiro tem que dar autorização para colocar. Aí na matriz G, é isso, o 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, isso é a posição na matriz, certo? Certo. Uh, Na aula, aqui por exemplo no lixo B4, que foi o último que Eu nós não sei, fizemos, não sei porque está ali não sei porque está ali um 4, mas é para fazer. Está um 4 porque eu estou no elemento 2, basicamente, e então o elemento 2 é 1, 2, 4, basicamente. Pois, só que a matriz não tem 4 casos, só tem 3 por 3. não, mas é uma 3x3. Mas no exemplo que o engenheiro ok. fez na aula, você pôs 2, 1, 3, 1. Supostamente não seria 1, Mas eu 2. disse-vos o que está na aula, o que eu fiz, porque eu meti no Moodle,
Não é vinculativo. O que é importante é o que está nos slides. Portanto, é óbvio que o que eu fiz na aula poderá ter gralhas. Ah, ok, certo, porque nos slides na posição 2, 1 não é que está na posição 1, 2, digamos. Está Exatamente. trocado aqui. Exatamente. O que está no Moodle não tem que estar certo. Está bem? Ou O que está seja, no Moodle o pode do ter lado esquerdo é gralhas. sempre a linha e o do lado direito é sempre a coluna. Tu tens de multiplicar o polinómio à matriz. Portanto, se multiplicas o polinómio à matriz, tem que ser 2, 1, 3, 1. 2, o que eu estou a ver ali do lado esquerdo estará correto. 2, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 3. Mas supostamente não é do lado esquerdo a linha e do lado direito a coluna. Tens de fazer a multiplicação do polinómio à matriz. E depois derivas. O que é que dá? É que por acaso fiquei com a ideia que fosse como ele tem ali na resolução dele, que é na posição 1, 1, ou no caso 2, 1. Então, se tu tens a matriz C, Eu vi nos apontamentos do 5E, então, nos últimos. a matriz C, então, o N é igual a P transposto vezes a matriz, vamos chamar de pronto, que é 1x, y, certo? Certo, E aqui vem o G11, G2, exatamente. G3, G31, G32, G23, G31, G32, G33. Pronto, multiplicas isto, fica este vezes isto, certo? Certo, Então fica G11 mais G21x mais G31y. Pois este vezes este. G12 mais G22x mais G32y. Depois este. G13 mais G23x mais G33y. Certo? E agora, certo, quando fazes a derivada disto em ordem a x, dá G21, G22, G23. Certo? E a derivada deste em ordem y dá G31, G32 e G33. Certo? certo. Não é isto? Este e este. Este. Ok, então É fica isto. Q de 2 no. Ok, Q de 2 de 1. São estes que vocês têm que usar. Ah, ok. Porque nos slides fiquei com a dúvida. Vamos ver os lados. Conectam os lados. Ah, porque tem aqui transposto. Dá a perceber. Como assim? É no 5E. 50? 5E FM é no último. Já agora no slide 4. Porque eu estava a olhar aí para essa matriz, só que tem ali transposto. Não tinha reparado. Aí já faz sentido, porque se isso ficar na vertical já é a posição 2, 1. Na linha 2, coluna 1, Ah, certo? isto que eu estou aqui a mexer Sim, com o sim. Adão. Isto não é uma Sim, matriz, isto é um vetor. Isto não é uma matriz. Matriz é isto. É um vetor. ok. E este vetor é este aqui. Estás a ver? Este aqui. Sim, sim. Este aqui não está a ver nada. Este. É este aqui. Desculpa. Perdi o sítio. E agora, pronto, deriva isto em ordem a x, fica só o terceiro, G21, G21, G22, G23. E em ordem a isto, vamos saber. G31, G23. Certo? Está bem? Então já agora, Angir, agora falou que isso é um vetor e não uma matriz. Na pergunta A do exame, a primeira pergunta era o vetor das coordenadas nodais. Certo. E nós costumamos representar isso como uma matriz, né? Certo. É assim que é É, suposto representar ou tem outra é, maneira? é assim que é suposto a ser apresentado. Ok. Na verdade, assim, se pode usar vetor para. É um vetor, não é mesmo?
mas também nem é certo dizer-se vetor nem matriz, é um array. Tanto uma como a outra pode usar a denominação de vetor. Matriz. Então, Depois fiquei só com mais uma dúvida, que aí na expressão do K, da matriz na constante, em cima, então, aí aparece o H, nós nas aulas não usamos, mas é suposto usar, certo? não usamos o volume, não, só usamos a área. Usamos a área, ou seja, Pronto, fazemos então, sempre A, B, B pronto, então transposto, vezes D, vezes tens B. que fazer a área vezes as pessoas. Ok, falta fazer essa parte. E mais coisas. Hum, por acaso eu tinha dúvidas também na parte do exame, mas era em 3 alíneas, não sei Diz lá. como fazê-las. Que é a linha C, que é o vetor dos pontos de integração e os respectivos pesos, volumes. Sim, isso representa o volume de cada elemento. Sim, eu sei, o engenheiro fez uma vez essa parte, mas eu não sei como é que é de representar no bloco de notas. E depois Então, são as últimas duas, que é determina a energia da deformação de cada elemento. e essas vão ser sempre diferentes. Este ano não sai isso. É outra coisa. Ah, não? Porque está nos slides para vocês estudarem. A energia está aqui. A energia falamos aqui. A energia de formação está aqui. Sim, eu já vi algumas formas. Está aqui. Energia de formação. E depois era a última, obtém as tensões principais e as Depois respectivas direções. tem que as calcular. É este processo que está aqui. Aqui. Tipos. As direções, claramente. Isto aqui. Para ver. Percebes? Vocês têm que calcular. Ok, sim. Sabes a atenção, calcula. As tensões principais. Pronto, era isso para mim. É tudo. Tá bom. Depois, entretanto, mando-vos um e-mail com a data de uma aula de sessão de dúvidas. Não é aula, é sessão de dúvidas. É individual, abre a sessão, vocês entram um a um, põem as vossas dúvidas e saem, está bem? Ok, sim. Pronto, mas à frente eu faço isto. Tá bem? Obrigado. Pronto, gente. Então Obrigado. até para a semana, depois não sei. Estas gravações vai meter no Moodle? Essas questões não, vou mandar por e-mail. No meu? Ok. Tá bem? Pronto. Ok, gente, Obrigado, Ian. obrigado. Continuação.